Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Carlos e esse canal, ele precisa da sua ajuda. Dê um like, não esqueça disso, é muito importante você dar um like. E também para ajudar o meu canal, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E também faça um comentário, porque quando você faz um comentário, também isso me ajuda muito nesse canal, que foi criado com a única função ou com o único objetivo: atingir vidas que estão precisando ser edificadas com a palavra de Deus e até salvas pelo Senhor Jesus através da ministração da palavra de Deus. Também, além disso, eu tenho o meu e-mail, trabalhandoparosenhor@gmail.com. Hoje vamos falar de um personagem bíblico que se encontra em Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46 até o versículo de número 52. E é o cego de Jericó. O que eu posso aprender com o cego de Jericó? Vamos juntos caminhar dentro desse texto. Eu sei que Deus tem algo para falar ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai mexer com você. E tenho convicção que o Espírito Santo vai estar conosco caminhando nas argumentações desta mensagem que a partir de agora estarei entregando para o teu coração. Quero que Deus te abençoe através desta mensagem. Então, se você puder, chame mais pessoas para assistir esta mensagem. Não importa se você é da Batista, Assembleia, Metodista, Presbiteriana, não importa. O que importa é que o Senhor Jesus é um só e Ele quer usar aqueles que dão lugar a Ele. E eu já tenho orado e já tenho jejuado para que Deus me use para abençoar a tua vida, ok? Vamos junto nesse momento meditar nesta palavra, neste texto que ora estarei lendo para os amados. No versículo 46 de Marcos 10 está escrito assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, ele quem? O Senhor Jesus, com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com o Senhor Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Em outras palavras, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu vejo aqui algo muito interessante. Vamos começar a caminhar passo a passo. Não vamos dar 2 passos de uma vez, nem 3, um por um. O primeiro passo é o seguinte: estavam indo para Jericó. O Senhor Jesus estava com os seus discípulos. Então, os seus estavam indo para Jerusalém, e os seus discípulos estavam junto com o Senhor Jesus e uma multidão os seguia. A primeira coisa que eu vejo em um grande líder é que ele tem que andar com os seus discípulos e os seus discípulos devem segui-lo. E o Senhor Jesus sempre foi e é um grande líder, o maior que se já ouviu falar. E ainda sendo Deus em forma humana, mostrou o que é ser um líder, o que é ser um mestre. Ele dominava os seus discípulos pelo exemplo bom, pelo exemplo de bom caráter e pelo exemplo também de sabedoria. Porque o mestre, ele tem que ter uma sabedoria diferenciada. E o Senhor Jesus possuía esta sabedoria quando como verbo encarnado em forma humana. E ele dava o bom exemplo e os seus discípulos o seguiam. Isto é, os seus aprendizes. E eles o seguiam por quê?
Porque por onde o Senhor Jesus passava, eles aprendiam com o Senhor Jesus, em suas ações, reações, respostas, explicações. Eles aprendiam com o Senhor Jesus, com tudo aquilo que era falado pelo Senhor Jesus e os milagres que aconteciam. Então o Senhor Jesus, ele veio para mostrar que havia nele algo que nunca houve em ninguém. Eliseu foi um profeta e o Senhor Jesus também. Mas qual a diferença entre Eliseu e o Senhor Jesus? Qual a diferença entre Elias e o Senhor Jesus? Qual a diferença entre Jeremias, Isaías e o Senhor Jesus? É que todos eles eram usados pelo Espírito Santo, porém, nenhum deles era o Verbo encarnado. Essa é a grande diferença. Então, observe, ele saindo de Jericó, indo para Jerusalém, uma grande multidão o seguia. Por que essa grande multidão o seguia? Por que essa grande multidão estava ao lado do Senhor Jesus e junto com os seus discípulos? É muito simples. A multidão faminta de ver maravilhas, a multidão faminta de ver algo diferente acontecer, a multidão ouvindo as maravilhas também, que parte dessa multidão já tinha vivido experiências. Por exemplo, há uma multidão, uns estão chegando agora, outros já estão há bastante tempo e já conhecem um pouco do Senhor Jesus, então um fala com o outro, olha, um dia ele passou lá onde eu moro e tinha uma paralítica lá e ele curou, olha, tinha um cego lá e o cego enxergou. Então essa multidão era uma multidão carente de milagres, era uma multidão carente de palavra, era uma multidão carente de ver a glória de Deus, e é necessário que os discípulos pudessem ver isto, porque o mesmo Espírito que estava operando no Senhor Jesus iria também operar nos discípulos após a sua ida para a glória ao terceiro dia, quando ele ressuscitou. Por esse motivo, quem anda com Jesus vai operar milagres também como Jesus operava. Quem anda com Jesus vai falar como ele falava. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos amados, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, quem conheceu o Senhor para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, a mente do Senhor é a mente daqueles que são os seus discípulos. Isso é uma espécie de fusão. A mente nossa e a mente do Senhor Jesus, elas se fundem. O Senhor Jesus passa a habitar em nós, que somos salvos, e ele passa também a nos colocar uma ótica dele em nossa mente. Isso significa ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, andar como Cristo. E, portanto, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, imitar Cristo. Sede meus imitadores como eu de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então você e eu precisamos imitar Cristo nas orações, imitar Cristo crendo e demonstrando que o poder de Deus habita em nós. Porque se você tem o Espírito de Deus, logo você tem o poder de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a glória de Deus na sua vida. Se você tem o Espírito de Deus, você tem esperança no Senhor. Se você tem o Espírito de Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se você tem o Espírito de Deus, a fé que vem de Deus está na sua vida. Se você tem o Espírito de Deus, você não teme nada, nem a morte, nem o amanhã, nem coronavírus, nem nada. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus habita, habita a coragem, habita a ousadia, habita a fé, habita a santidade. Onde o Espírito de Deus habita, habita a verdade. Onde o Espírito de Deus habita, habita uma esperança tremenda que nós não temos nem como explicá-la. Agora veja bem, Bartimeu estava no meio do caminho, mendigando. Havia duas coisas na vida de Bartimeu que eu vejo. Primeiro, ele era cego. Imagina como é a vida de um cego, chegar em casa e ter que tatear nas coisas, colocando a mão, porque não enxerga. Se pegar um tomate podre, um ovo podre, por quê? Porque ele não enxerga, só sente cheiro e tinha audição. Então o cego, ele não era um cego que não tinha olfato. Ele falava, ele não enxergava, mas ele ouvia e ele entendia. Então havia nele uma limitação, e essa limitação era que ele não enxergava. Porém, ele estava mendigando. Então ele já estava numa condição, de certa forma, subhumana, e que implicava em muitos sofrimentos. Imagine você e eu, que enxergamos normalmente, se fôssemos cegos. Imagine como seria para nós lermos a Bíblia sendo cego. Teria que ser com outro método, mas
olhando como nós olhamos, como nós enxergamos, seria impossível. Imagine você sendo cego. Como você poderia enxergar que uma pessoa está te olhando de cara feia? Como você poderia enxergar certas coisas? Como você poderia enxergar se a parede da sua casa está suja ou o chão está sujo? E na hora de tomar banho, enfim, uma série de coisas que você pode pensar como é a vida de um cego. Então, Bartimeu era cego, como muitos cegos no mundo inteiro, de várias gerações, e ele passava por certos sofrimentos pela imposição dessa limitação orgânica no seu corpo, a cegueira. Mas ele, embora, como eu disse, fosse cego, ele não era surdo e ele era um homem que tinha uma certa inteligência. Por quê? Primeiro, ele ouviu um barulho, muita gente passando, e junto com essas pessoas passava o Senhor Jesus. E ele, Bartimeu, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Podia passar ali o Joãozinho, podia passar ali qualquer um, mas quando ele ouviu o nome Jesus de Nazaré, ele já conhecia, porque ele tinha audição, a fama do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fazia milagres. E ele sabia que ele precisava de um milagre. E o milagre que ele precisava era de enxergar. Então, o que aconteceu? Ele fez como toda e qualquer pessoa normal faria, mesmo sendo cego. O que normalmente se faria? Gritar, clamar e pedir ao Senhor Jesus que o socorresse. Foi isso que Bartimeu fez. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele começou a gritar, mesmo havendo uma multidão, essa multidão tinha algumas pessoas que não estavam no mesmo espírito que o Senhor Jesus. Como assim? Eles não tinham misericórdia. Ele estava vendo que o cego que mendigava no caminho, ele era cego. E se ele estava falando, Jesus tem misericórdia de mim, é porque ele precisava de auxílio, precisava de socorro, precisava de conversar com o mestre. Ninguém tinha que se meter nisso. Ninguém tinha que se meter. Cala a boca, cego. Por que tu está gritando aí? Você está perturbando o mestre? Não era para pensar desse modo. Se ele estava gritando, é porque ele tinha uma necessidade. E outra coisa, ele não estava gritando por João, ele não estava gritando por Mário, ele não estava gritando por nome algum. O nome que ele gritava era Jesus. Então, se você não é Jesus e a pessoa está gritando por Jesus, tente ajudar, não tente impedir. Porque quando ele gritava, é porque ele queria socorro, é porque ele queria ser ouvido, é porque ele precisava de atenção. Então aquelas pessoas não estavam, aquelas pessoas que diziam para ele, pare de gritar, não incomode o mestre. O texto bíblico fala que, e muitos o repreendiam. Olha só, o texto bíblico não fala que alguns o repreendiam. O texto bíblico fala que muitos o repreendiam. E eu quero falar um pouco da multidão. Existe uma multidão de crentes, irmãos, hoje, e muitos no meio dessa multidão, também eles bloqueiam aqueles que querem mais do Senhor Jesus. Isso é muito triste. Se uma pessoa está buscando algo de Deus, você tem que apoiar essa pessoa. Era para fazer o quê? Se esses muitos que estavam no meio da multidão fossem espirituais, quando ouviu o Bartimeu gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, era para ele chegar e falar assim, ô meu querido, o que você quer? Vou lá chamar ele. Era para fazer isso. Mas veja bem, ninguém chamou Jesus. Isso é um absurdo. Eles não chamaram Jesus. Todos eles certamente já tinham recebido curas. Todos eles certamente já tinham ouvido Jesus falar, que falava muito lindo e muito sabiamente. E eles estavam alimentando a sua alma. Eles eram egoístas. O cego não enxergava, eles enxergavam. O cego ficava mendigando, eles não estavam mendigando. Então não tiveram compaixão. Eu quero dizer que muitos, às vezes numa multidão, eles não têm compaixão. Nós temos que ter compaixão daqueles que muitas das vezes são cegos espirituais e precisam que as suas visões espirituais se abram, e nós precisamos ajudar essas pessoas. Em vez de falar, fica quieto, em vez de falar, se cale, né? Mas aí o cego fez uma coisa, Bartimeu fez uma coisa muito séria e muito certa. Sabe o que ele fez? A Bíblia fala aqui, no versículo 48, mas ele quem? Bartimeu clamava cada vez mais. Eu quero dizer para você que está clamando pelo Senhor Jesus, não pare de clamar. Clame cada vez mais. Se alguém disser para você que você está orando em vão, que Jesus não vai te ouvir, não dê ouvidos, continue a clamar, porque o Senhor Jesus é o mesmo. E não importa onde você esteja nesse planeta, no meio de 7 bilhões
e alguns milhões de pessoas. O Senhor Jesus ouve o clamor de qualquer um. O Senhor Jesus ouve o clamor de qualquer um. Clama a mim, diz o Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor, diz o Espírito de Deus, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero falar rapidamente sobre o clamor. Eu quero que você clame como Ana clamou e por isso Deus deu um filho para ela e foi o profeta Samuel. Eu quero que você clame, que você não pare de clamar, porque quando você clamar, o Senhor vai se compadecer de você. Deus não está surdo, Deus não está mudo porque Ele fala, Deus não está surdo porque Ele ouve e Deus não está cego porque Ele vê você, Ele ouve o seu clamor e Ele está falando contigo agora. Continue a clamar. A palavra do Senhor fala, o Senhor Jesus dizendo, batei, batei e abre-ser-vos-á. A porta vai se abrir. Continue batendo, não pare de bater na porta, porque Deus é fiel e Deus é misericordioso e não vai deixar você ficar só clamando, clamando a qualquer momento. Assim como a luta chegou para a tua vida muito rápido, o teu clamor já está subindo ao céu. E a qualquer momento Deus vai enviar uma resposta, creia, porque nós não somos sustentados pelo que vimos, nós somos sustentados pela nossa fé no Senhor Jesus. E a nossa fé, ela mostra que temos esperança, que temos confiança. Como você vai clamar se você não conhecer Jesus? Como Ele é, o que Ele é capaz de fazer para atender o teu clamor. Como você vai clamar se você não confiar nele, na fidelidade dele em relação à tua e à minha vida? Então clame. O cego Bartimeu clamava, o cego Bartimeu insistia, o cego Bartimeu não parava de clamar. E eu quero te dizer uma coisa, se você não parar de clamar, a qualquer momento, o Senhor Jesus, mesmo cercado de uma multidão, Ele vai parar, como Ele fez com o cego Bartimeu, e ordenou a um dos seus discípulos, olha só, aquele cego lá está clamando por mim, ele está me chamando, e eu sou Jesus, o Jesus cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, o Jesus que não despreza o clamor do aflito, o Jesus que não despreza o clamor daqueles que estão com o coração contrito, daqueles que estão com a sua alma rasgada, aqueles que estão chorando por dentro e às vezes até mesmo por fora. Então o Senhor Jesus mandou, deu ordem e ele foi. E o que aconteceu? Primeiro, aqui diz o versículo 49, e Jesus parando. Eu quero dizer uma coisa, Jesus está parando para você. Jesus está parando para te ouvir. Jesus está parando para te ver. Jesus está parando para ver o que está acontecendo com a tua vida. Não importa o que digam, não importa as leis do país, o Senhor é quem cuida de você. Observe que Deus, os registros bíblicos a respeito dos milagres e tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por pessoas como Bartimeu, por pessoas como aqueles 10 leprosos e tantos e tantos e tantos outros que foram beneficiados com o poder, com a graça e com a misericórdia do Senhor, Ele não mudou. Agora em 2020 Ele é o mesmo, Ele foi o mesmo desde aquela época até hoje, Ele vai ser o mesmo em 2021, 22, 23, 2040. Ele vai continuar sendo o mesmo, mesmo misericordioso, mesmo Deus amoroso, mesmo Deus bendito, o mesmo Deus salvador, o mesmo Deus que cuida daqueles que creem nele, que esperam nele. Ele parou, a Bíblia diz, e parando Jesus. Então, ele está parado agora, e quando ele parou, não ficou de costas, não, ele parou e virou-se para olhar na direção de quem estava clamando. Jesus parou, está olhando na tua direção agora, ainda que ele esteja assentado à destra do Pai, em seu trono de glória, ele está orando, está olhando todos os moradores da terra, e ele está contemplando aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chorando, aqueles que estão em perseguição, aqueles que estão debaixo de jugo de homens inescrupulosos, homens perversos, malignos, assassinos, homicidas. Ele está olhando. Observe que o Senhor, Ele é muito misericordioso. Muitas das vezes, Ele não pode fazer muitas coisas por muitas pessoas. Sabe por quê? Porque elas, primeiro, não confiam no Senhor, não conhecem o Senhor e simplesmente
não têm interesse nele, mesmo quando alguém tenta evangelizá-las. Essa é uma grande verdade. Agora ele parou. E depois que ele parou por parar? Não, disse assim: chamem ele. Foram lá e chamaram o cego. E dizendo para o cego, agora já mudou, né? Disse assim: tenha bom ânimo. Que coisa bonita, né? Eu acho que esse que falou tem bom ânimo, Jesus não mandou ele falar, diga para o cego, tenha bom ânimo. Não. Jesus não mandou ele falar isso, apenas mandou chamar. Mas ele, por iniciativa própria, disse, tem bom ânimo. É isso que eu quero chamar a atenção. Nós temos que ter iniciativa própria, motivada pelo amor que temos pelas pessoas. E dar uma palavra para que a pessoa tenha bom ânimo. Ajudá-la não é empurrar mais para baixo, mas é simplesmente tentar levantar a autoestima da pessoa e dizer para ela que ela tem valor para Deus, que Deus quer fazer uma mudança na vida dessa pessoa, porque o nosso Deus é um Deus cheio de amor. Então chamaram o cego, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele quem? Jesus está chamando Bartimeu. E agora? Ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. O que significa isso? Ele ouviu que Jesus parou. Não viu, porque estava cego, mas ouviu. Ouviu que Jesus parou, que Jesus mandou chamá-lo. Ou se ele me mandou chamar é porque ele parou para me receber. Se é para eu ir até ele, então ele não está andando, ele está parado. Ele deve ter raciocinado assim. Quando chegou lá, o que queres que eu te faça? O Senhor Jesus não fica enrolando. Já foi perguntando logo, o que você quer que eu faça por você? Vamos traduzir na nossa linguagem. O que você quer que eu faça por você? Será que o Senhor Jesus está fazendo essa pergunta para você aí agora? O que você quer que eu faça por você? Ah, Senhor, eu preciso de um emprego, perdi o emprego. Ah, Senhor, eu preciso de uma cura. Ah, Senhor, eu preciso que algo aconteça na minha família. Não sei o que é, mas você pode falar com o Senhor. O Jesus que nós pregamos, o da Bíblia, o verdadeiro, ele está vivo. Por isso que eu posso falar com ele. Ele ressuscitou o terceiro dia, entende? Então eu falo com ele. Ele está aqui agora, habitando em mim, usando a minha boca para abençoar a tua vida. E ele está falando, que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Ele chamou ele de mestre. Sabe o que era a fama do Senhor Jesus? A primeira fama era de mestre, porque mestre ensina. Então, ele era um mestre que ensinava, mas também um mestre que operava milagres. E ele cria de todo o seu coração que o Senhor Jesus poderia fazer esse milagre. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Nas entrelinhas, vai, Bartimeu, a tua fé em mim, Jesus, te salvou. Que coisa mais linda! Ele falou, a tua fé te salvou. Te salvou de quê? Te salvou da cegueira. Só que Bartimeu precisava também de abrir os olhos do entendimento para seguir o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para um dia, ao morrer, poder ser recebido no seio de Abraão, isto é, nas mansões celestiais, num lugar maravilhoso, onde todos os santos que morreram em Cristo e morreram salvos estão no paraíso. Agora, diz a Bíblia no versículo 52, e logo viu. O Senhor falou, aconteceu. E seguiu Jesus pelo caminho. Agora, era outro caminho. Não era mais o caminho da mendicância. Não era mais o caminho de, como dizem alguns, de pedinte. Mas era agora o caminho do aprendizado. O que é mais importante? Eu que te pergunto, o milagre do Senhor Jesus ou ele abrir os olhos do seu entendimento para você entender quem ele é? Quem conhece o Senhor Jesus à luz da palavra do Senhor, realmente o seguirá pelo caminho. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Eu quero dizer para você que o caminho do justo, ele é o caminho da comunhão com Deus. E nessa atual dispensação, na dispensação da graça, nós temos que seguir o Senhor Jesus diuturnamente. Enfrentaremos perigos, enfrentaremos opositores,
como muitos no passado enfrentaram. Enfrentaremos perseguidores, enfrentaremos ideologias demoníacas, anticristãs, humanistas e totalmente diabólicas. Enfrentaremos sim, mas enfrentaremos com a presença de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus e a autoridade que Deus nos concede. Por isso eu quero que você saiba, nesse exato momento que eu estou começando a terminar esta breve meditação, que o Senhor, Ele tem poder de fazer com que você comece a ver Ele parar em seu favor e fazer o milagre que você precisa que Ele faça na sua vida. Se você crê nisso de todo o seu coração, faça essa oração comigo agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero entregar todos quantos estão assistindo este vídeo em tuas mãos. E te pedir, ó Deus, que assim como tu teve misericórdia de Bartimeu, tu também tenha misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas e faça um grande milagre em suas vidas. É o que eu peço a ti, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça e Deus atenda ao teu clamor em nome de Jesus.